Então, hoje nós vamos continuar, né, nossa história no livro de Juízes. A gente começou a semana passada a falar dessa batalha contra os amonitas, e tem sido, meus irmãos, assim, uma bênção muito grande o estudo dos juízes. Semana passada, por exemplo, a gente viu aquela questão do arrependimento, né, no capítulo 10. A gente falou sobre os tempos pacíficos de Tola e de Jair. Tudo que é pacífico tem pouco a se falar. Você veja bem, hoje nós estamos falando muito, né? Ontem e hoje, de qual cidade? Do Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque estão em guerra, está tendo confusão. Mas quando tem paz, tem pouca coisa para falar em tempos de paz. Olha aqui, 2 Juízes, 5 versículos só, que bênção, não é? O único patriarca que teve a vida mais pacífica, quem que foi? Foi o Isaac. Quantos capítulos a Bíblia trata dele? Praticamente, se for ver mesmo, irmãos, é um só, né? E fala dele, assim, ele como protagonista, é o capítulo 26. Então, você vai ver que tempos pacíficos tem pouca coisa para se falar. Então, em vez de você chamar a atenção, procure fazer o quê? Procure fazer o bem, não é? Você vai viver pacificamente. Falar muito de uma pessoa, num lugar, pode saber que, né, vai ter confusão. Na trajetória decadente, né, dos israelitas, eles serviam a Deus. E de Deus eles resolveram servir os ídolos, a Baal. E de Baal eles se tornaram escravos da escravidão, o aperto, a tristeza. Então foi um descenso, né? Clamaram a Deus: "Ô Senhor, tem misericórdia". E pela primeira vez Deus disse: "Eu não vou ajudar". Não, vocês não falaram que Baal é Deus? Então, pede para o Baal ajudar vocês, ele não é Deus, então pede, né? Mas aí você vê o verdadeiro arrependimento. Eles podiam dizer: Deus não quer nos ajudar, pode deixar, nós vamos se virar sozinhos. Não, eles falam: Senhor, né? Não faça isso conosco. Até é importante a gente ler aqui o capítulo 10 novamente, nesse momento, né? Quando eles realmente têm aquela vontade, meus irmãos, capítulo 10 e versículo 15, né? Os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faz-no conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre desta vez. Tirar os deuses alheios do meio de si, serviram ao Senhor, e então se angustiou a sua alma por causa da desgraça, né? Ou seja, da tristeza de Israel. O arrependimento deles causou o quê? Causou o coração comovido de Deus, aqui no capítulo 10, no final, né, do versículo 16. Então diz que, então se angustiou a alma de Deus, ou a sua alma é a alma de Deus, por conta de Israel. Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele comove o coração de Deus, e não somente isso. O verdadeiro arrependimento faz o quê? Ele renova a coragem e a força. É o que nós vimos a semana passada. Aqui o versículo 17, tá? Os filhos de Amon se reuniram, se acamparam em Gileade, mas aí também os filhos de Israel se reuniram e se acamparam em Mispá. Antes eles corriam, agora eles disseram: não, nós vamos lutar. É nesse ponto que nós paramos a semana passada, esse ponto que eles se unem e eles vão lutar. Aí aparece, irmãos, com aquela singeleza de Deus, a singeleza bíblica, capítulo 11, versículo 1, aparece o Jefité. A gente fala que o Jefité é um homem desprezado, e ele foi mesmo. Olha o versículo 1, tão subestimado, né? Olha lá. Então Jefité, a pessoa chegar, a Bíblia falar dessas coisas, né? Tão difícil, olha lá. É o gileadita, hoje, né? Nasceu em Gileade. Homem valoroso, oh, glória a Deus, né? Está falando que ele era um homem valoroso. Mas aí fala: porém, era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo filho desta mulher grandes, expulsaram a Jefité e disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho
de outra mulher. Desprezado, desprezado. Quando a gente fala do Jefité, olha a diferença dele para o Abimeleque, porque o último realmente governante de força assim, foi o Abimeleque, com aquela coisa toda. Mas o Abimeleque, ele não era filho de uma prostituta, mas era de uma concubina. Então estava numa vantagem em relação ao Jefité. Aí você tem uma outra vantagem. Quando Abimeleque nasceu, o pai disse: o meu pai é rei. No caso do Jefité, o nome dele, meus irmãos, não dá exatamente o que significa, não tem tanto ao certo, né? Mas uma das coisas que significa o nome dele é deixa solto, sabe? Vamos deixar solto, ou seja o que Deus quiser na vida desse menino. Olha que situação. Até na hora de colocar o nome, ele foi, pode-se dizer assim, rejeitado pelo próprio pai. Enfim, largado, né? Tá, né? Porque era filho de uma prostituta. E aí, meus irmãos, o Abimeleque matou os seus 70 irmãos, enquanto que o Jefité, ele é expulso pelos seus irmãos. Então, tem uma história inversa aqui do que teve o Abimeleque. Veja só, o Abimeleque, ele nasceu numa situação bem melhor, foi tratado bem melhor, matou os irmãos e foi contra a vontade de Deus. O Jefité, ele já nasceu numa situação difícil, numa casa difícil, desprezado pelo pai, praticamente, mas provavelmente não foi criado pela mãe, porque o pai levou ele embora quando ele nasceu. Não fosse assim, não teria sido expulso pelos irmãos, como foi. Então, é uma criança que sempre teve problema, né? A gente pode dizer assim, uma vida difícil. Agora, veja isso aqui, irmãos. Nenhum bom exemplo, nenhum lar santo, nenhum afeto materno. O pai já não gostava muito, e ele não tinha mãe. Mãe era uma prostituta, que ele, né, foi pego lá da casa dela e levado para a casa do pai com outra mulher. Então, nenhum afeto materno, nenhum conselho sábio, e assim, né, esquecido, né, do pai. Ou seja, sabe, ninguém queria, uma pessoa que ninguém queria. O fato da mãe ser uma prostituta fez com que ele fosse rejeitado desde o começo, né? E aí, para piorar, ele é expulso pelos irmãos. Agora, por que ele foi expulso? Versículo 2, lá no fim, diz assim: não herdarás na casa de nosso pai. Ele, sendo o filho mais velho, ele nasceu primeiro que os outros. A palavra de Deus diz que ele tinha o quê? Ele tinha direito de ter o melhor quinhão, essa que é a realidade. E aqui, meus irmãos, aquele jogo de interesse, sabe, tão egoísta, expulso, né? Tá lá, não vai, nós não queremos que você tenha o mesmo nome que nós temos. E aí, no versículo 3, diz que ele fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Bom, expulso, sem casa, sem lar, sem família, sem nome, virou o quê? Imagine uma pessoa que ninguém quer. Vai para onde uma pessoa que ninguém quer? A gente tem uma vida boa, irmãos, que a gente teve pai, teve mãe, não é verdade? Muitas pessoas às vezes perdem o pai ou perdem a mãe, mas ainda fica com o pai, fica com a mãe. Perdi meu pai e minha mãe. Às vezes a pessoa fica com o vô, com a avó. Acontece, né? Acontece de perder o pai, perder a mãe. Quem que vai criar? Graças a Deus, Deus colocou o vô, colocou a avó. Agora nós estamos falando de uma pessoa que ninguém queria. Essa terra de Tobi, quando a gente olha no mapa, não está nem na terra de Israel e nem entre os amonitas, fica uma terra assim, terra de ninguém, sabe? Terra do esquecimento, ainda que quer dizer lugar bom, mas é uma terra de esquecimento, sabe? Lá ele ficou lá. A Bíblia diz que alguns homens levianos se ajuntaram a ele. Está vendo, pastor? Virou mau elemento, virou bandido, virou bandoleiro, virou... Na Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que ele, né, algumas pessoas levianas se ajuntaram a ele, mas você tem que lembrar que pessoas também levianas se ajuntaram a Davi. Né? As pessoas rejeitadas pela sociedade, que tinham algum problema, eles se ajuntaram com Davi no tempo de crise de Davi, que ele também foi expulso.
Você não vê falar aqui, por exemplo, que o Jefité saía roubando as casas das famílias. Não, você não está lendo isso. Mas, irmãos, podia dizer, esse aqui é o novo Lampião aí da Palestina. Também não é verdade, né? Porque ele não era um assassino, meus irmãos. Se o fosse, não seria chamado pelos irmãos para ser o chefe depois. Mas aqui está, né? Vamos continuar aqui. Capítulo 11, versículo 4. Aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Está voltando para o capítulo 10, tá? Está voltando para o capítulo 10, versículo 17. Os amonitas estão subindo o morro. E os israelitas também estão subindo o morro para ter a luta. E lá naquele momento, vamos voltar lá naquele momento do capítulo 10, versículo 18. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que vai começar a lutar contra os filhos de Amon? Ele será a cabeça entre os moradores de Gileade. Então, assim, eles estão buscando ajuda em tempo de aperto. Eles têm assim um ajuntamento de muitos israelitas naquela montanha, só que eles não têm uma liderança, não tem uma pessoa que possa marchar. Lembra do Jair? O Jair era uma liderança, e dessa terra de Gileade. Mas nesse caso aqui, meus irmãos, ele não tinha uma liderança. Quem que nós vamos, Quem que vai lutar por nós? Quem que vai sair para guerrear por nós? Então, nessa pergunta surgiu o nome de quem? O nome de Jefité. Aí sim, a gente volta para o capítulo 11, versículo 5, Versículo 5 sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? A Jefité na terra de Tobi. Lembraram dele, Então, irmãos, uma outra coisa aqui, a gente vai falar já sobre isso, mas como as coisas mudam, mudam muito rapidamente. Ele até estranhou quando foram atrás dele, no desespero foram atrás de Jefité. Se você ler o final do versículo 7, vamos ler o versículo 7 todinho? Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? Vocês vêm a mim, pode passar, Vocês vêm a mim quando vocês estão em aperto? É assim que vocês estão fazendo, É desse jeito? Aí ele está zombando? Não, ele não está zombando, meus irmãos. Ele está trazendo a memória. Agora que vocês estão precisando de mim e vocês vieram atrás de mim, não é? Ou seja, quando tinha paz, quando tinha bênção, quando tinha alegria, quando tinha... vocês não vieram. Agora os amonitas estão lá, estão armados, tem chefe, estão querendo matar vocês, aí vocês vêm aqui. É a mesma relação de Israel com Deus. E se você acha assim, olha, ele está zombando, não está zombando, de forma nenhuma. Como Deus também não zombou quando disse... vai atrás de Baal, O que Jefité está fazendo? A mesma coisa que Deus fez, reativando a memória deles, tentando trazer na memória deles o quê? O arrependimento por uma atitude ruim. É isso. Chegava assim, então você está vindo a mim agora na hora do aperto. E eles confessaram. Se você olhar o versículo 7, é isso mesmo, Disseram, 8, Disseram os anciãos de Gileade e Jefité, é isso mesmo, Por isso voltamos a ti, ou seja, realmente nós fizemos o mal e agora nós estamos voltando aqui para poder chamar você para ser o nosso líder e ser o nosso chefe. Agora eu vejo assim, irmãos, tem muita verdade nessa pergunta de Jefité, tá? Nós só lembramos de algumas pessoas quando a gente está em aperto, Você às vezes despreza uma pessoa, maltrata uma pessoa, não está nem aí, E é justamente aquela pessoa que vai te ajudar um dia. E vai te ajudar porque você vai pedir ajuda daquela pessoa. Muitos só lembram de Deus quando?
No aperto. Muitos só lembram da igreja quando? No aperto também. Tem pessoas que se afastam da igreja, vão embora, some, sabe? Aquele tipo que nunca mais aparece. De repente você vê ele, está todo desesperado, né? Precisando de oração, está precisando. Foi o aperto. Ah, mas olha só, não é que cara de pau. Não, não é cara de pau. É o meio que Deus usou para tocar o coração dele, como é o meio que Deus usou para tocar o coração de Israel, para se arrepender de Baal. Agora os homens de Gileade se arrepender de maltratar o irmão, né? Então, até tem um detalhe aqui, que a família de Deus ia ser muito pequena, né? Se não fosse os apertos. Quantas pessoas vêm a Cristo porque alguma coisa aconteceu, né? Mas é claro, você tem uma igreja que tem uma escola bíblica, que criança se converte e coisas assim, isso é uma situação, né? Mas, em muitas igrejas, parece que a igreja é uma espécie de um pronto-socorro mesmo, sabe? É o PA da vida. A pessoa está lá toda quebrada, a pessoa está lá toda, sabe, assim, atormentada. Imagine só, a pessoa fala assim, parece que tem um demônio na minha vida, ela vai para onde? Ela vai para a igreja, né? Então, ainda bem, né, que teve que ele chamou de demônio lá para fazer com que ele atravessasse as portas da casa de Deus e entrasse para dentro, né? Então, irmãos, o aperto, ele vem de Deus. Essa pergunta é importante, final do versículo 7, né, quando ele diz, vocês vêm a mim quando vocês estão em aperto? Amém, não tem problema, vieram, né? Como uma pessoa que vem a Cristo. Não importa por que ela veio. Ela veio. Às vezes nós somos muito críticos, né? Não, mas eu vim sem ter acontecido nada. Pode saber que alguém te convidou, né? E Deus, pelo Espírito Santo, tocou seu coração. Mas algumas pessoas, irmãos, Deus tem que fazer a pessoa passar por muita aflição, sabe? Por muitas, assim, agrúrias. E, finalmente, ele vai encontrar, assim, um socorro onde? Na casa de Deus. Então, não tem problema que é pelo aperto, não, tá? E, oxalá, todo mundo que sofresse um aperto, não é o que acontece sempre, mas, oxalá, todos que fossem apertados, ou seja, tivesse uma aflição, eles viessem para a casa de Deus. Às vezes, uma pessoa que nunca teve uma aflição e vem para a casa de Deus, é o contrário. O primeiro problema que aparece, o que ela faz? Ela se afasta da casa de Deus. Olha a diferença. A pessoa tem o aperto, ela vem para a casa de Deus. A pessoa está na casa de Deus, não, veio lá, foi convidado e gostou do culto, aceitou Cristo, entregou a vida para Jesus, aí chega lá, eu perdi o emprego, porque eu fui na igreja, já sei, eu vou me afastar da igreja. Primeiro aperto que aparece, primeiro problema na família, a pessoa acaba se afastando. Mas olha aí, capítulo 11, versículo 8. Os anciãos de Gileade disseram a Jefité, é por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? Disseram os anciãos de Gileade a Jefité, o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. De desterrado, veja que eu falei que as circunstâncias mudam rapidamente. O homem até ontem era um desterrado, depois ele é chamado para ser líder. Então Deus, ele faz isso, né? Como assim? Nada como um dia atrás do outro. Aquela pessoa desprezada, aquela pessoa malquista, olha, ela pode ser muito útil, né? Aquela pessoa parece que não entende nada, muito fraquinha, espere, né? Deixa que quem trabalha na vida das pessoas é Deus. Então você tem a mesma coisa acontecendo, por exemplo, né? Com Davi pode passar, né? Com José. Eu fico pensando em José. Numa noite ele estava na prisão, irmãos.
Foi isso que aconteceu, numa noite. Ele estava na prisão. No outro dia, ele já estava com um manto real nas costas, porque ele interpretou lá o sonho do faraó e foi colocado na posição mais alta. Onde vai achar um homem tão sábio como esse? Olha, né? Então, da noite para o dia, as coisas para José mudaram muito. Davi, de perseguido, de fugitivo, aquele que parece que só faz o mal, né, para o rei Saul, de repente o rei morre naquela tarde e também os seus filhos morrem e ele se levanta e ele acaba sendo coroado rei na cidade de Hebrom. É muito, Deus sabe fazer as coisas. A última resposta quem tem é sempre Deus. O Jefité, num dia desterrado, e no outro ele é buscado para ser líder. Os mesmos que ficaram chutando ele, é os mesmos que trouxeram ele no colo. Então, se um dia você, irmãos, se sentir desprezado, você tenha paz, espere Deus, não fique esperando no homem, espere Deus, Deus vai fazer. A gente sente muito isso no trabalho, né? Às vezes a pessoa que trabalha fora, ela, puxa vida, trabalho tanto, me esforço tanto, parece que ninguém está me vendo, Deus também parece que não toma uma providência. O José pensou assim, né? Ele pensou dessa forma, mas aí tem um momento que Deus exalta. Essas palavras são de Jesus: quem se humilha será exaltado. Aqui é a palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele proferiu, né? Nos dias ruins, ore, espere, suporte, confie em Deus, tá? Olha o Jefité, ele era muito valente. Quando os irmãos expulsaram ele, não fala que ele tinha 70 irmãos, vamos dizer que ele tinha 10. Se o Abimeleque matou 70, ele podia ter matado 10. Mas ele não fez isso, ele não lutou contra os irmãos dele, ele não foi contra, some daqui, não queremos que herde conosco. Também não vou brigar. Eu não quero que eu fique aqui? Não. Você não quer que você fique? Você pode fazer a mala, pode ir embora, né? Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele fez o quê? Ele está abrindo uma outra. Então, vá em paz, né? Vá tranquilamente. Não guardou rancor nenhum, tá? E uma outra coisa bonita de Jefité, quando ele é chamado, está aqui no versículo 9. Vamos conferir comigo aqui. Porque eles fizeram a proposta, né, para ele voltar e ser o líder, e ele então ele reafirma a proposta de uma liderança, mas olha o que ele diz, no meio do versículo 9: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, então eu vos serei por chefe. É claro que eu omiti a melhor frase desse versículo, né? Isso é o que eles disseram para ele: volta, lute por nós, e será o nosso chefe, tá? Mas ele não pensa assim. No meio do que eu disse, eu vou ler de novo: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e se o Senhor nos der, olha só, se o Senhor me der a vitória, se o Senhor nos der diante de mim, ou seja, se Deus permitir que eu vença essa batalha. É uma coisa que ninguém tinha dito, ninguém tinha falado, e antes dele assumir o posto de chefe, de o líder dos combatentes ali, ele fala: olha, eu estou entregando essa batalha nas mãos de quem? Eu estou entregando nas mãos de Deus. Se Deus nos der a vitória, aí sim, né? Se Deus permitir, então eu serei o vosso chefe. Por isso, irmãos, há um temor muito profundo de Jefité por Deus, que a gente tem que ter muito cuidado de chamar ele de um bandoleiro, um cangaceiro. Temos que ter muito cuidado para fazer isso, né? O conhecimento que ele tem profundo da palavra de Deus, dos acontecimentos, né, do tempo de Moisés,
lá do Êxodo, como ele relata aqui, ele é o único que menciona a questão de tempo, né? 300 anos, por exemplo. Ele tem um conhecimento profundo das Escrituras, né? Então, quem se humilha vai ser exaltado. Aí ele vai lutar contra os amonitas. Foi escolhido, então tá bom. Fez uma declaração lá, né? No versículo 11. Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe, virou chefe, né? E príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Olha que interessante também. Colocar ele como chefe, ele disse, não, mas eu quero reafirmar tudo isso diante de Deus. Quero colocar nas mãos do Senhor. Ele não foi lutar sem primeiro ele, o povo, todas as pessoas ali, orar, reafirmar, ou seja, conversar com Deus, colocar diante de Deus o que estava acontecendo. Então, irmãos, a luta contra os amonitas, né, foi precedida por esse discurso. Ele vai lá no versículo 12, envia mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra, né? Ele não quer guerra, ele quer paz. Ele chega e fala assim, olha, escreve uma carta lá, né? Leva lá para os reis dos amonitas. A carta estava escrita, por que vocês estão querendo aqui fazer guerra e roubar a nossa terra? O que está acontecendo? Bom, ele está querendo evitar a guerra. A resposta, meus irmãos, no versículo 13, disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité, é porque quando Israel saiu do Egito e tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, devolve agora em paz. Mentira. Então essa resposta é uma resposta mentirosa, porque Satanás é o pai da mentira. Infelizmente eu não coloquei o mapa aqui na tela, né? Mas quando Israel entrou em Canaã, ele tinha que passar pelo território de Edom. E ele pediu, olha, Edom, deixa a gente passar aí. E Edom disse, não vai passar não. Aí eles foram reclamar com Deus, e Deus falou assim, não deixou, dá a volta. Desviou. Quando chegou nos amonitas lá, nos moabitas, ei, deixa a gente passar. Não vai passar. Aí, então, Deus disse, você desvia. Não é para tomar terra de ninguém. Vocês não vão mexer com Moabe, não vão mexer com Amon, não vão mexer com Edom. Edom é o Esaú, Moabe e Amon são descendentes de Abraão, sobrinhos de Abraão, não quero que mexa com eles. Não vai pegar nada deles, eles não pegaram. Aqui eles estão falando de uma terra que nunca foi de Amon. Essa terra nunca tinha sido. Mas vocês pegaram, não pegou coisa nenhuma, né? Era mentira, era uma absurda mentira. E por isso, a mentira tem que ser combatida, né? No versículo 14, Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros aos filhos de Amon, dizendo, assim diz Jefité, Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, ainda pelo deserto até o Mar Vermelho, chegou a Cádiz, e Israel enviou mensageiros aos reis dos edomitas, dizendo, rogo-te que deixe passar pela tua terra. Porém o rei dos edomitas não deu ouvidos, enviou também o rei dos amonitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos edomitas e a terra dos moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos moabitas, alojou-se além do Arnon, não entrou, porém, nos limites dos moabitas, porque Amon é limite dos moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel, deixa-nos, peço, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitava naquela região.
E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus diante do seu povo de Israel. E vocês querem tomar? Olha, é uma explicação maravilhosa. É isso que está escrito no livro, meus irmãos, de Números. E depois relatado novamente por Moisés em Deuteronômio. A passagem, não pegamos nada de vocês, desviamos. O que nós pegamos aqui foi uma batalha, luta contra os amorreus, do Arnon até o Jaboque, e do deserto até o Jordão, que era a parte pleiteada. Vocês não são donos, Deus nos deu essa terra, e agora vocês querem tomar essa terra de nós? Continuando aqui, ele faz uma pergunta, no versículo 24. Não possuirás tu aquilo que Quemós teu Deus desapossou diante de ti? Assim possuiremos nós, todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. O que Deus nos deu, nós vamos pegar. É o que ele está dizendo no versículo 24. Agora, pois, és ainda maior que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? E enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, que é a terra pleiteada, e nas suas vilas, em Aroer, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que não recuperastes naquele tempo? Ou seja, faz 300 anos que Deus deu essa terra para nós, nem o Balaque lá, que é o grande rei de vocês, pleiteou, porque ele sabia que ele não era dono. Depois de 300 anos, vocês querem vir fazer confusão aqui, Para ele poder dizer isso, tinha que ter um conhecimento bíblico muito grande da palavra. E ele tem esse conhecimento, Tem, com a graça de Deus, ele tem. E aí, meus irmãos, teve a luta, Teve a luta, no versículo 27 aí, Tampouco pequei eu contra ti, porém te usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julga entre mim e os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, os filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. E então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E aqui você tem, meus irmãos, a vitória, E só que vai aparecer um voto aqui que nós vamos ver já já, E fez Josué um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e vou oferecer em holocaustos. Assim, Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e Deus lhes deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Houve uma vitória, Onde está o segredo da vitória? Está aqui, Pode voltar, filha, O segredo da vitória está, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. É muito importante ressaltar, onde está o segredo da vitória. Isso aconteceu antes de Jefité fazer esse voto temerário, infeliz, imprudente que ele fez. Tá? Então, Deus já estava sobre ele, o Espírito do Senhor já estava sobre ele. É porque ele merece, não é porque ele merece, porque ele foi escolhido de Deus, é só isso. Então, o Espírito de Deus veio sobre ele, a palavra nos ensina, não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a vitória já estava garantida. A vitória já estava garantida. Só que ele fez esse voto, irmãos. Esse voto do versículo 30, no versículo 31, agora sim, o estranho voto, E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão,
aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Para que fazer voto? Se o homem não tem condições de fazer voto. Deus já estava sobre ele através do seu Espírito. Com ou sem voto, a vitória seria de quem? Do povo de Israel. Por quê? Porque quando você faz um voto numa situação dessa, você está condicionando a vitória sobre o seu voto. Vencemos, mas também eu fiz um voto, né? A glória vai para quem? A glória sempre tem que ir para Deus. Lembre-se, Deus sempre faz aquilo que dá mais glória para Ele. Então, não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Eu não gosto quando as pessoas ficam fazendo votos tolos, né? Para mim, tem voto que é muito importante, né? A gente tem que fazer uma diferença, tá? Mas é um voto desnecessário, é um voto imprudente. Nós temos um texto aqui, né, que é o texto de Deuteronômio 23, 21 a 23, tá? E para mim, ele vai cumprir esse voto. Vamos ver aqui primeiro esse texto. Quando você fizer um voto ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, você não peca. Ou seja, não faz sentido ficar fazendo voto. Abstendo-se de votar, você não está fazendo pecado, né? O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Agora vamos volta à declaração dele. O que ele fala aqui no versículo 31? Aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. A primeira coisa que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor. Irmãos, em tempo de guerra, vamos ser sinceros, né? Poucos voltavam em tempo de guerra. E quando tinha o barulho da cavalaria chegando, não importa quem estava chegando, se eram poucos os sobreviventes ou muitos os sobreviventes, mas a vila, o lugar, quando eles voltavam, ficava de que jeito? Em festa, porque quando perdia, não voltava ninguém. No momento que escuta um barulho lá, quem é que vai sair de casa primeiro? Quem que sai de casa? A família sai de casa. A esposa, os filhos, não é assim? Sai correndo, vamos ver se o papai voltou, vamos ver lá, e sai todo mundo para ver se o pai está vivo, se o irmão que foi para a guerra está vivo. Então, é o tipo de voto infeliz, é um tipo de voto sem necessidade, é um voto tolo, é um voto que não se faz, né? Então, meus irmãos, aqui, voto tolo não se faz e voto tolo não se paga, da mesma forma que uma ordem absurda, ela não se cumpre. Você vai ajoelhar aqui e você vai adorar essa estátua. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fez? Era uma ordem. A ordem absurda você não cumpre. Pega um revólver e mata aquela pessoa. Não, uma ordem absurda, você não cumpre uma ordem absurda. Teu chefe chega e fala, dá um tapa na cara daquela pessoa. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque é uma ordem absurda. Como tem voto absurdo também, que não deve ser cumprido. Tem o bom e tem o mau voto. Há bons votos, meus irmãos. O bom voto de Ana para ter o filho dela. A Bíblia diz que aquilo foi um bom voto. Ela clama a Deus, ela chora, ela pede um filho homem. Porque homem, né? Pode ser, não é? Pois é, ela queria um homem para ser aquele que ia governar mesmo, liderar, um sacerdote, né? Ela queria uma pessoa que pudesse mudar a história de Israel. E aí ela pede um homem para Deus, eu quero um filho varão, né?
e se o Senhor me der, eu devolvo ele para o Senhor. Meus irmãos, é um voto maravilhoso, é um voto assim poderoso. E Deus honrou ela e ela honrou a Deus. Assim, um voto desse tem valor. Mas tem o voto ruim, né? O do Saul. Ó, ninguém come nada enquanto não acabar a guerra, todo mundo cansado já. E aí o próprio filho, né? Vai lá, come um pouco de mel. Quem comer alguma coisa vai ser morto, hein? Não é para comer nada. Aí o filho não tinha ouvido, estava longe do pai, ele que tinha começado a guerra, foi lá comer o mel, e aí então descobriu, o teu filho que comeu alguma coisa. Ah, é. E agora? Bom, né? Agora vai ter que matar. E o Saul estava matando o filho dele. Vocês lembram disso? Que ele mandou matar o filho lá? O que o povo fez? Estão lembrados? Disse, voto tolo não se cumpre. Uma bobagem dessa aí, vai cumprir coisa nenhuma. Né? Então, meus irmãos, agora é a vez do Jefité. Por que eu estou dizendo tudo isso? Olha em livro de Juízes, capítulo 11, e versículo 34. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes, ai que coitadinha, era filha única, não tinha ele nem outro filho e nem outra filha, a única coisa que ele tinha na casa dele, e ele que tinha sempre sido desprezado, um filho desprezado, e às vezes ele costuma ter mais apreço ainda com seus filhos, e ele, né, saiu, voltou da guerra, a menininha, tadinha, pegou um bandolim, dançando lá, tadinha, toda alegre, né? Versículo 35, e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes, disse, minha filha, muito me abateste, estais entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás, eu falei com Deus, e não volto atrás, né? Olha, irmãos, quando é que Deus pediu que uma moça fosse morta? Nunca. Jamais. O que eu vou fazer com os votos? Bons votos devem ser cumpridos cabalmente. O Jacó fez um voto, se eu voltar em paz, né, se o Senhor me trazer aqui de volta e tal, né, o Senhor vai ser o meu Deus, nunca lembrou de Deus direito, né, e eu vou dar o dízimo de tudo que eu tenho, nunca deu, né, então você vai reparando assim, votos bons que ele nunca cumpriu, tá, e Deus não deixou de ser o Deus dele não, e o voto temerário, né, que foi condenado até por Jesus, pois Deus não tem votos, Deus não quer votos à custa de injustiça. Pai, eu tenho que dar um dinheiro para o senhor está da idade, o senhor não consegue trabalhar, nem o senhor, nem a mamãe, mas eu prometi dar esse dinheiro para Deus, então não posso te ajudar. Então, lembrado que Jesus condenou isso, que Deus, o nosso Senhor Jesus disse, isso é uma vergonha, vocês fazem uma promessa dessa, isso é voto absurdo, meus irmãos, mais absurdo do que o voto absurdo, é cumprir absurdamente, um absurdo desse. Por que eu digo tudo isso, né? Porque é bem provável que a coitadinha foi sacrificada, né? Não é que fica no ar, né? O versículo 36 diz assim, e ela disse, meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faz de mim conforme saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Então cumpre o seu voto, meu pai. Assim, irmãos, quantos de nós podemos falar que nem essa menina falou? Para Deus, né? Como Maria falou, aquela frase linda de Maria, eis aqui a serva do Senhor, faz em mim conforme a tua vontade.
E ela fala isso para o pai dela, é fato. Mas ela diz: se é assim, meu pai, estou aqui. Faz uma ressalva, versículo 37. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha pureza, e eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela foi com as suas companheiras e chorou a sua pureza pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e não conheceu o homem. Daí o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o Gileadita. Não, pastor, ela só não conheceu o homem, ela não morreu, não. Olha, irmãos, aqui diz que ele cumpriu o voto dele. Então, se dentre nós aqui, né, se você quer imaginar que ela só não casou, que assim seja no seu coração, né, que assim o faça. Deus dê esse descanso. Tem problema. Agora, se ele cumpriu o voto dele, como a palavra de Deus está dizendo aqui, então é uma coisa absurda o que aconteceu. E aí, não quer dizer que Deus concorda com isso, não. Deus não concorda com isso, não. Tá? Deus não concorda com votos absurdos, conforme nos ensinou o Senhor Jesus. Tá bom? O sacrifício que dá, tem o lamento, né? Ela chora, é o lamento de todas as pessoas que sofrem em nome da falsa religião. Não é assim? Uma pessoa, por exemplo, um maometano da vida, tem que matar quem não é Maomé. Então, tem o lamento daquelas pessoas que sofrem por isso, em muitos países. A gente tem notícia dos nossos pastores da Nigéria. Diariamente tem morrido muitos cristãos na Nigéria. Já são, assim, 18 mil igrejas que eles tacaram fogo. Isso é católico, isso é protestante, isso é tudo que você imagina de crente, evangélico e tal. Está incluído nesse número, nesses últimos anos, na Nigéria. É um massacre mesmo que eles estão fazendo. Para eles, a ONU não tem uma palavra, né? um nada. Não está acontecendo nada na Nigéria. É o lamento de quem usa a religião de uma forma errada, né? O sacrifício que Deus exige é o quê? É negar-se a si mesmo, carregar a cruz, abandonar os pecados, crer em Cristo e pregar a palavra. Esse é o sacrifício. Toma a sua cruz e segue-me. Isso é um sacrifício. Já não é fácil fazer isso, não. Né? São poucos os que pegam a sua cruz para seguir a Jesus Cristo. Amém?